O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, sexta-feira, dia 16, celebramos a segunda semana da Páscoa. O Evangelho que nos orienta, nos ilumina, é de João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Muito bem, gente, estamos aí vivendo a força da ressurreição, a força da Páscoa, a dinâmica da Páscoa. Ouvindo essas palavras, vocês deverão identificar que Páscoa não é só um dia, Páscoa não é só um momento, Páscoa são todos os momentos da nossa vida, desde que a gente aproveite esta dinâmica da ressurreição, para podermos, claro, ressuscitar, fazer com que a igreja seja uma igreja que ressuscita e que ajuda pessoas a ressuscitarem também, né? Esta é a dinâmica. E nós estamos em pleno momento de Páscoa. Então a liturgia traz todo esse tempo, um tempo longo, né, de tempo pascal, para que a gente perceba exatamente essa dinâmica, que ela não termina ali só para muitos, né, no evento pascal. Não, é nesse tempo pascal, não é evento pascal, é tempo pascal. É dia de Páscoa, é passagem da morte para a vida. E nós precisamos, claro, aproveitar esta dinâmica. E na dinâmica da ressurreição, da Páscoa, nós temos o Evangelho de hoje, onde Jesus está ali no mar de Tiberíades, né, mar da Galileia, vê esta grande multidão e precisa alimentá-la. Então veja aí, um dos dados da ressurreição é esse, estar preocupado com a fome também alheia, com a fome do outro, como está acontecendo no Brasil, né? 56% estão detectados agora que estão passando fome, estão passando necessidade, está na área da pobreza, sendo que 36% dos ricos no tempo de pandemia ficaram mais ricos. Então há uma discrepância muito grande e o Evangelho de hoje pede que a gente olhe mais profundamente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de ressurreição, nesse tempo de Páscoa, olhe para as pessoas que estão passando necessidade, passando fome. Não tem pão em sua mesa, não tem comida em sua mesa, não tem alimentação. Eu lembro aqui de uma entrevista que fizeram com o Helder Câmara, né, que já é falecido, bispo de Mariana. Ele sempre usava aquela roupinha surrada dele, né, de bispo, um hábito, e ele dizia assim, nós rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas na mesa do pobre não tem pão. Então tem alguma coisa errada, né? E mais para frente, então, do Evangelho, Jesus vai dando a solução. Partilhar aquilo que se tem. Mesmo que seja pouco, a ressurreição vai acontecer, ou seja, a abundância de alimento, a abundância de vida vai acontecer. Por isso que ele pergunta para os discípulos não têm resposta, mas encontra-se André ali, encontra um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso aos olhos dos discípulos? Praticamente nada, mas aos olhos de Jesus, aos olhos do ressuscitado, aos olhos daquele que transformou a Páscoa judaica em Páscoa verdadeiramente humana, divina, trazer o humano no divino, o divino no humano, é ele que diz, tá bom, já serve, com isso nós vamos conseguir alimentar a todos. E acontece então esta grande transformação, a multiplicação, a partir da partilha, daquele pouco se multiplica, se partilha para todos e todos ficam muito satisfeitos. Esta é a força da ressurreição. Esta é a dinâmica da ressurreição que o Evangelho nos coloca hoje. Perceber, dar conta da fome, da falta de pão, do pouco que tem se partilha, se transforma, se multiplica e saciamos a todos. Assim,
fica claro que nós não precisamos acumular, mas sim partilhar. Porque a vida é tão curta, a vida é tão ínfima, que nós precisamos fazer com que essa ressurreição, essa Páscoa, seja plena a cada momento da nossa vida. Deus abençoe, Deus os guarde, amém do perpétuo socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.